Fala, nação rubro-negra! É isso mesmo que você acabou de ler na capa deste vídeo. O troco foi dado, sem rodeios e sem desculpas. O que está acontecendo é uma proposta astronômica que pode mudar tudo na Gávea. Hoje você vai saber tudo sobre a explicação de Gustavo Gomes sobre a atitude do Palmeiras na final da nossa quarta Libertadores e a verdade que ninguém te contou sobre o valor monumental de 195 milhões de reais que o Flamengo estipulou pro Napoli não levar o Carrascal. E se você é Flamengo de verdade, já esmaga o like. Nação rubro-negra, segura-se onde puderem, porque o que eu vou revelar agora é um absurdo monumental que está sacudindo os bastidores da Europa e do Ninho do Urubu. A bomba que acaba de explodir é que o Napoli, da Itália, está tentando dar um bote histórico para tirar uma das nossas maiores joias do elenco. O meia Jorge Carrascal, que mal chegou e já mostrou que o manto sagrado é a sua segunda pele, está na mira dos italianos com uma proposta que sinaliza ser astronômica. Estamos falando de uma sondagem inicial de 20 milhões de euros, o que dá quase 129 milhões de reais. Mas o Flamengo, na sua postura de autoridade máxima, já mandou o recado. Por esse valor, vocês não levam nem a chuteira do craque. É impressionante como o sucesso do Flamengo incomoda e atrai os olhares do mundo. O Carrascal chegou em julho, custou 12 milhões de euros ao Dinamo de Moscou e em apenas 6 meses ele simplesmente destruiu. Foram 24 jogos, gols decisivos, assistências e a titularidade conquistada com uma raça monumental. O cara não sentiu o peso da camisa, dividiu o meio de campo com o gênio Arrascaeta e foi peça fundamental no título da Libertadores de 2025. Agora, o Napoli acha que pode chegar aqui e levar o nosso titular por qualquer migalha? O Flamengo avisou que só começa a conversar a partir de 25 milhões de euros. Mas a informação bombástica do jornalista Bruno Andrade da ESPN é ainda mais impactante. O jornalista Bruno Andrade disse que o Flamengo definiu o valor mínimo de 30 milhões de euros para uma possível venda de Carrascal. É isso mesmo, nação. São 195 milhões de reais na cotação atual. É um valor absurdo para blindar o nosso jogador. Parem para analisar a evolução desse moleque. Ele veio para ser reserva do Arrascaeta para compor elenco, mas com o talento colombiano e a visão do Filipe Luís, ele se tornou indispensável. Ver o Olympique de Marseille e o Napoli sondando o Carrascal só provam uma coisa: o Flamengo hoje é a maior vitrine do planeta. Historicamente, nós já vimos jogadores serem vendidos cedo demais, mas a gestão atual entendeu que para ser campeão de tudo, você não vende seus pilares. O Filipe Luís já deu sinal verde e disse que quer contar com o atleta para a temporada de 2026. Perder o Carrascal agora seria uma injustiça monumental com o planejamento do nosso treinador, que finalmente achou o equilíbrio perfeito no setor de criação. Comparar o Carrascal com ídolos do passado é fácil quando vemos a entrega dele. Ele lembra aquela ousadia que a gente via em jogadores que não tinham medo de encarar a marcação. Ver o Flamengo estipular quase 200 milhões de reais para liberar um jogador que custou 77 milhões há 6 meses é uma demonstração de poder financeiro e esportivo. O Napoli pode ter a história que for na Itália, mas o Flamengo é o tetracampeão da América. O que o Napoli oferece além de euros? O Flamengo oferece glória, oferece a chance de ser ídolo de 40 milhões. A verdade é que o assédio europeu vai continuar, mas o recado da diretoria foi dado com uma frieza necessária. Ou pagam uma fortuna histórica, ou o Carrascal continua brilhando no Maracanã. Nação, o que vocês pensam sobre isso? 195 milhões é o suficiente ou o Carrascal vale ainda mais? Eu acredito que ele é inegociável para 2026. Imaginem esse meio de campo voando com a pré-temporada que começa no dia 12 de janeiro. O planejamento é grandioso. Já garantimos o Vitão para a zaga, renovamos com o gênio Filipe Luís e agora a missão é segurar o talento do Carrascal contra as garras dos europeus.
O Napoli sinalizou interesse. O Olympique de Marseille tentou chegar com 15 milhões de euros, mas o Flamengo sequer abriu a porta. Isso é ter autoridade, é não ser refém de empresário e nem de clube europeu que acha que o Brasil é horta. A trajetória dele até aqui é incrível. Em apenas 24 partidas, ele já mostrou mais do que muitos jogadores que ficaram anos no clube. O status de titular na final da Libertadores não foi sorte, foi merecimento puro. Ele se tornou um motorzinho que desafoga o Arrascaeta, que cria espaços, que tem o drible curto, que deixa os defensores perdidos. Ver o interesse internacional crescer só valoriza o nosso patrimônio. O Flamengo está certíssimo em dificultar. Se o Napoli quer o novo dono do meio-campo, que abra o cofre de uma forma vergonhosa para os padrões deles, porque para nós, 30 milhões de euros é o preço da nossa paz para manter um time vencedor. Pensem nas injustiças que já sofremos no mercado, vendendo craques a preço de banana. Aquilo acabou. Hoje, quem quer tirar alguém do Flamengo tem que suar sangue na mesa de negociação. O José Botto e a diretoria estão agindo como tubarões. Eles sabem que o Carrascal é peça-chave para o esquema tático que o Felipe Luiz desenhou. O técnico, inclusive, já deixou claro que o colombiano é fundamental para a engrenagem de 2026. A reapresentação no Ninho do Urubu vai ser um momento histórico, onde cada um desses jogadores vai focar na pré-temporada para buscar o pentacampeonato da América e o mundo. Enquanto o Carrascal curte as férias, o telefone da diretoria não para de tocar, mas a resposta é sempre a mesma. O Flamengo não tem interesse em negociar. O aumento do valor pedido para 30 milhões de euros foi uma jogada monumental para afastar os curiosos. O Flamengo não precisa de dinheiro de venda agora. O Flamengo precisa de títulos, de taças no museu. E o Carrascal é o cara que entrega isso dentro de campo. A evolução muscular, a adaptação ao futebol brasileiro e a sintonia com a torcida fizeram dele um xodó da nação em tempo recorde. É absurdo pensar que o Napoli achou que 20 milhões de euros seriam suficientes. Eles claramente não conhecem o novo Flamengo. A verdade é que o assédio europeu vai aumentar conforme a pré-temporada chegar. O Napoli pode vir com propostas ainda maiores, mas o Flamengo tem que se manter firme. Carrascal é titular, é decisivo e tem contrato. O manto sagrado não é descartável e o talento dele pertence ao povo rubro-negro. Vamos ficar de olho, porque essa janela de transferências promete ser uma guerra de bastidores onde o Flamengo entra como favorito absoluto. A soberania financeira nos permite dizer não para o que muitos clubes brasileiros chamariam de fortuna. Para nós, fortuna é ver o Carrascal levantando taças com CRF no peito. Acompanhem cada detalhe, porque eu não vou deixar passar nada sobre essa investida italiana. O Flamengo é soberano, o Flamengo é monumental e nós não vamos aceitar que desmantelem o nosso sonho de dominar o mundo novamente. Fiquem ligados nas atualizações diárias, porque o mercado tá fervindo e o Mengão é o alvo número 1 de quem entende de futebol de verdade. Essa novela do Carrascal tá só no começo, mas a nossa posição é clara e inabalável. Se você respira Flamengo 24 horas por dia, se você sentiu o coração bater mais forte com esse tetra da Libertadores e não quer perder nenhum detalhe dessa guerra contra o Napoli e o assédio europeu, você tá no lugar certo. Não deixe que as notícias falsas te enganem. Aqui a informação é verídica e o comentário é visceral, direto do coração da nação. Se inscreva agora mesmo no canal para fortalecer a nossa voz e garantir que você receba em primeira mão tudo o que acontece no universo sagrado do Mengão. O Flamengo é grandioso e você faz parte dessa história. Nação rubro-negra, se preparem porque o que eu vou revelar agora é um absurdo. O Brasil está em choque e os nossos rivais estão simplesmente desesperados com o que acaba de ser revelado sobre os bastidores da maior final de Libertadores da história recente. A bomba que está paralisando o futebol é a confissão do zagueiro Gustavo Gomes sobre o que aconteceu no gramado após o Flamengo triturar o Palmeiras e conquistar o Tetra da América de forma histórica. O Gustavo Gomes, capitão deles, explicou na série Acesso Total o motivo daquela cena que ninguém esquece.
Eles, o Flamengo, ficaram vendo a entrega da taça quando ganhamos em Montevidéu. Lembro que fizeram a mesma coisa. Isso fala bem deles e da gente também. Por que não ficar quando perde? Aconteceu agora em Lima. Eles foram respeitosos, ficaram para assistir quando levantamos a Libertadores. Agora fizemos a mesma coisa. O futebol tem que ser isso, disse Gustavo Gomes. Olhem a grandeza disso, nação. O Flamengo é tão gigante, tão monumental, que ensinou ao maior rival nacional o que é ter classe mesmo na dor. Mas a verdade é uma só. Em 2025, o troco foi dado com juros e correção monetária no Estádio Monumental U, em Lima. O Flamengo não apenas venceu, o Flamengo doutrinou. Enquanto eles tiveram que engolir o seco e assistir a gente levantando a taça, nós mostramos por que somos o centro do universo. Lembram do sofrimento de 2021 em Montevidéu? Aquela ferida que ficou aberta por causa de um erro individual? Pois é, o futebol é incrível porque ele dá a revanche para quem é grande. E em 2025, o destino escreveu uma narrativa de glória absoluta. O Flamengo se tornou a primeira equipe brasileira a ser tetracampeã da Libertadores. Isso é histórico, isso é monumental. Superamos todos, deixamos todos os rivais para trás comendo poeira. Onde estão os antes agora? Estão calados, assistindo à hegemonia rubro-negra. E como foi esse jogo, nação? Foi um teste para cardíaco. O clima em Lima era de guerra, uma tensão absurda que só quem vive o Flamengo 24 horas por dia consegue entender. O jogo estava travado, um xadrez tático entre dois gigantes, até que a genialidade apareceu. Na segunda etapa, o nosso maestro Arrascaeta, com aquela precisão cirúrgica que só ele tem, cobrou um escanteio magistral. E quem estava lá? O Danilo. O camisa 13 do Mengão subiu mais alto que todo mundo, testou firme e estufou as redes para decretar nossa vitória. Foi um gol de raça, um gol que lavou a alma de 40 milhões de torcedores. Parem e analisem a profundidade dessa conquista. O Danilo, que chegou a cercado de expectativas, se tornou o herói de um título que coloca o Flamengo em um patamar inalcançável no Brasil. Comparar esse time de 2025 com o de 1981 ou 2019 é um exercício de prazer para qualquer flamenguista. Nós estamos vivendo a era mais vitoriosa da nossa história. Não foi apenas a Libertadores. O Flamengo encerrou 2025 com o Brasileirão no bolso, a Supercopa do Brasil na prateleira e o Carioca garantido. Foi um grande slam rubro-negro. Foi vergonhoso para os adversários verem o Mengão empilhar taxas enquanto eles lutavam por migalhas. O Gustavo Gomes disse que o futebol tem que ser respeitoso, mas a gente sabe que, no fundo, ver o Flamengo levantar o tetra em cima deles foi uma tortura psicológica monumental para o elenco palmeirense. Eles tiveram que ficar ali, parados, vendo a festa da nação nas arquibancadas de Lima. Isso é respeito? Talvez, mas para nós é a confirmação da nossa soberania. O Flamengo não pede licença, o Flamengo toma o que é seu por direito. E 2025 foi o ano em que o continente inteiro se curvou diante do manto sagrado. Agora o plantel tá de férias, curtindo o descanso merecido, mas a gente já tá com saudade, né, nação? A representação tá marcada para o dia 12 de janeiro, às 9 da manhã, no Ninho do Urubu. E eu pergunto a vocês, o que esperar de 2026? Com Felipe Luiz no comando, um técnico que respira estratégia e que entende o DNA do clube, o céu é o limite. O Flamengo não vai parar. A pré-temporada vai ser o combustível para buscarmos o Penta, o Hexa, o que vier pela frente. Porque para o Flamengo, ganhar nunca é o suficiente. A gente quer é dominar tudo. Imaginem os treinos no Ninho a partir de janeiro. O clima de vitória, a confiança lá em alto, mas sem salto alto. Porque aqui no Flamengo a pressão é constante. Se ganhou tudo o ano passado, a cobrança agora é dobrar a meta. A nação não aceita nada menos do que a excelência. E o que o Gustavo Gomes falou só reforça que todos os clubes do Brasil olham para o Flamengo como um modelo a ser seguido. Eles tentam nos copiar, tentam ter a nossa postura, mas o DNA vencedor, esse brilho monumental, só existe na Gávea. A narrativa de injustiça de 2021 foi enterrada de vez em Lima. O futebol é justo com quem trabalha e com quem investe para ser o melhor. O Flamengo é uma potência econômica e esportiva que não dá chances pro azar.
Ver o Palmeiras, nosso maior perseguidor nesses últimos anos, ter que admitir publicamente que aprendeu com a gente a como se comportar em uma final de Libertadores é o ápice da nossa vitória moral. Nós vencemos no campo e vencemos na postura. Agora, para fechar com chave de ouro e responder o que todo mundo quer saber, chegou a hora da verdade. A pergunta é: após conquistar tudo em 2025 e ver o reconhecimento até dos rivais, qual será o próximo passo da diretoria para garantir que 2026 seja ainda mais avassalador? A resposta é monumental, nação. O Flamengo já está mapeando reforços de nível europeu para posições pontuais, pois o objetivo de 2026 não é apenas manter o topo na América, mas focar todas as energias no Mundial de Clubes com um elenco ainda mais rejuvenescido e veloz. A ideia de José Albotro e Felipe Luiz é não deixar o time entrar em zona de conforto, trazendo pelo menos 3 nomes de peso seleção para acirrar a competitividade interna. Em resumo, vimos Gustavo Gomes admitir que o Palmeiras aprendeu com o Flamengo a ter respeito em finais de Libertadores após o Flamengo conquistar o tetra histórico em cima do time paulista em 2025 com o gol de Danilo. O Flamengo encerrou o ano com 4 títulos principais e já planeja uma reapresentação de ferro no dia 12 de janeiro para manter a hegemonia e buscar voos ainda maiores no cenário mundial, provando que é o único clube brasileiro a dominar o continente com tamanha autoridade. Se você é Flamengo de alma, se você se arrepiou com esse gol do Danilo e sente um orgulho monumental de ser tetracampeão da América, você precisa estar aqui todo dia. Esmaga esse like se você concorda que o troco do Palmeiras foi a coisa mais linda de 2025. Se inscreva agora mesmo no canal e ative o sininho, porque aqui você não perde nada, nenhuma notícia verídica e nenhuma análise visceral sobre o nosso Mengão. Seja parte da maior nação do mundo e não fique de fora da cobertura completa da pré-temporada que vai parar o Brasil. O Flamengo é grandioso e você precisa estar informado com quem fala a verdade rubro-negra. Saudações rubro-negras!